Estamos iniciando mais um episódio do podcast Reconexão do Ser, o podcast que fala da vida, das aventuras da vida. E hoje estamos aqui na presença de Paloma, que daqui a pouco ela vai se apresentar formalmente, nome completo, tudo. E eu quero, como sempre, agradecer ao Grupo Success, o Além do CNPJ, por estar aqui nos apoiando nesse projeto, juntamente com o nosso povo da alta tecnologia, Lucas. Eu sempre falo errado, mas é Yazaki, né? E a Babi Bonani, que também está dando os pulos dela lá nos bastidores. Paloma, se apresente. O que você precisa saber? Meu nome? Nome completo, profissão. Primeiro... Tá, meu nome é Paloma Ribeiro, sou nutricionista, tenho 26 anos. Você precisa saber. Onde você nasceu? Eu nasci em São Paulo. A minha família é nordestina, né? Mas eu nasci Da em São onde? Paulo. Piauí. Minha família inteira. Mas é capital ou roça? É muito roça. Lá é muito roça. Pra você ter ideia, o pessoal é de lá e eles vieram pra cá pra fazer a vida e tal. Então, a minha família foi tipo assim, meu tio tem um bar, meu outro tio tem um restaurante. Então, eles foram criando aqui. Tipo assim, não sabe ler, não sabe escrever, mas empreendedores. Acho que é por isso que eu tenho um pouco disso também. Você tem, né, essa pegada, é do sangue, né? Eu acho que é do sangue. E o ponto de trabalhar, de fazer as coisas, de não ficar parada. Se não deu certo ali, vou pra outro lugar. Eu acho que tem muito disso. Essa energia de... Como eu posso te falar? Que é uma coisa meio que se perdeu. Hoje, depois a gente comenta a respeito. Mas é de para dar certo. Sim. Não deu aqui, eu vou ali. Eu vou ali você falou ali. sempre. Mas é uma energia que o cara tem de nunca ficar derrotado, laboreando. Isso, Não é exatamente. isso? Em casa, acho que é porque a minha mãe trabalhava... Minha mãe e meu pai trabalhavam, deixavam a gente sozinha em casa. Então, a gente só via eles, trabalho. Então, também foi sempre assim. Eu fiz a faculdade, fazia estágio, mas trabalhava com outra coisa. Estava em um trabalho e ia para outro. Então, sempre foi assim. Duas atividades no mínimo. Sempre. Se abrir mais uma coisa também, vou vender isso aqui, vou vender. Pandemia, então, foi loucura. Né? Até na pandemia que o pessoal tava para baixo, eu tava vendendo coisa. Não, você não desligou, né? Você ficou na mesma frequência. Não consigo, eu fico no desespero. E me fala uma coisa, você nasceu em que bairro? Eu nasci Zona Sul ali, Campo Limpo. Foi Campo Limpo. E aí cresceu uma infância normal? Cresci ali, escola. porque é mais simples, né? Não é família de classe média, nada. Fui pra escola pública, tem gente que acha que foi particular, tudo. Aí olham pra mim e falam, foi vida fácil e tal, mas foi sofrido, muito sofrido. É que a gente foi conquistando, né? Mas ali é Zona Sul, muito simples. Foi assim. Escola pública? Escola pública, a vida toda. Eu paguei minha faculdade. Trabalhando? Também não foi trabalhando. Trabalhava, acho que... Eu trabalhei pro meu tio, inclusive, no financeiro. Foi ali que eu comecei. Não foi ali. Com 16 eu já tava trabalhando num açaí. Aí depois eu saía do açaí, trabalhava em outro lugar. Tipo na vila ali. Foi ali mesmo. Tá. Aí eu falei assim, vou contratar você, fica um fim de semana. Eu estudava, era escola, curso. E aí eu fazia ali também. Então sempre foi intercalando. Não posso falar hiperatividade, mas no movimento de prosperar, de abundância. Sempre... Eu acho que é o ponto também de não querer pedir, sabe? Porque eu via minha mãe trabalhando, meu pai e tal, e eu não queria pedir nada pra eles. Então, por exemplo, eu trabalhava no açaí ali, comprei um celular pra mim, juntei R$800, comprei um iPhone na época. Comprei e não... Nossa, você falou que nem velho agora, Ali, na né? época, né? É porque faz tempo, eu tenho 26, eu tinha 16 na época, 10 anos. então... entendeu? Na época. Não, mas é estrada, né? Exatamente, porque se você parar pra pensar assim, já faz um tempo. Eu vivi muita coisa, acho que foi por isso. Eu não fiquei parada assim, Esperando a vida. Não, eu sempre fui correria, então acho que foi por esse ponto, assim. E aí você comprou o telefone? Aí comprei telefone, aí tudo que... Eu não pedi as coisas pros meus pais, então tudo que eu sabia que eu ia conseguir. Eu falei, vou fazer isso, eu trabalho. Aí surgiu um trabalho ali, aí o outro aqui, foi indo. Nunca parei. Aí eu acho que é o ponto de não depender. Deve ser coisa de trauma de infância também. Trauma, né? De não dar trabalho, sei lá. Era a Tem responsabilidade. essas, né? Acho que o ponto da responsabilidade. Ficar sozinha em casa com a minha irmã, aí família. Só vocês duas? Só mais duas. E você é a mais velha? Eu sou mais velha, ela é um ano mais nova.
É pouquinho. É pouquinho, mas ela já tá casada, 2 filhos. Tá. Aí ela teve o ponto lá que aconteceu do câncer que ela teve, que ela amputou uma perna, tudo. Ela amputou uma Ela perna? amputou a perna. Já casada ou... Já casado, você viu? Tem o preconceito ali, o pessoal. O que aconteceu? A minha irmã, ela é uma pessoa muito feliz, muito feliz. E aí ela deu muito mais trabalho do que eu. Então eu sempre queria fazer tudo bonitinho, tal. Certinho. Certinho. E minha irmã, ela ia um pouquinho fora da curva ali. E aí minha irmã aprontou o que ela tinha que aprontar, conheceu o marido dela hoje. E aí teve um tempo que eu tava na minha formatura, inclusive. Aí a gente tava lá na mesa e tal, minha irmã já tava doente. Falaram que era tuberculose, falaram que era lúpus, e não encontrava, não sabia. E minha irmã, felizona e tal, ela tava estranha, né? Tava muito quieta, dormiu na mesa assim, queria ir embora, passava mal, ninguém sabia o que era. Aí, depois de um tempo, pesquisando, olhando, descobriram... Ela tava com um tumor na perna, né? Aí foi que eles avaliaram tudo e aí descobriram câncer. Aí ela começou a tratar, tudo mais. Acho que ela fez umas 3 cirurgias. E aí, nada. Ela já tinha a minha sobrinha, que era bebezinha. Eu ficava com ela em casa, o marido dela trabalhando. Então, ela tinha... acho que ela era menor de idade na época, que ele tem a minha idade hoje, o marido dela. E hoje ela tem 25 e ele tem 26, eu acho, se eu não me engano. Aí ela fez as 3 cirurgias e tal, foi pra casa na primeira cirurgia, deu tudo certo. Depois teve que voltar pro hospital. Quando voltou pro hospital, a gente recebeu a ligação falando que ela não estava aguentando mais e que ela ia ter que amputar a perna, porque acho que era o único jeito, porque já tinha... Foi loucura. E a decisão também dela foi muito, né? E assim, quando ela voltou pra casa, ela já voltou aquela menina que ela era, felizona e tal. Assim, hoje ela passou por tudo, mas se você olha pra ela, você nem lembra da perna dela, porque ela é muito mais feliz do que... Por exemplo, eu, no lugar dela, eu acho que eu não saberia lidar com as coisas que ela lida, assim. Tipo, o ponto, eu gosto de ir pra academia, de fazer minhas coisas. Ela tá lá com 2 filhos. Aí ela engravidou, né? Recente também. Tem um menininho de... Acho que ele tem 1 ano e pouquinho. Agora, o Miguel. Então, 2 filhos e eles estão juntos hoje. E aí tinha muito preconceito. Às vezes ela entrava no ônibus, assim, e aí o pessoal falava assim, caramba, 2 filhos, e aí isso. E achavam que ela tinha caído de moto, porque ela é nova. Ninguém imaginava que era um câncer. Então, foi bastante coisa. Muitas pressões diferentes. Muita coisa. Sociais, emocionais. Tudo. Então, você olha assim, você fala, caramba, que loucura. Ela é tipo assim, você olha assim e fala, caramba, que orgulho. Exemplo de vida. Então, porque a gente será reclama. Que ela tirou essa força dos pais? Que Olha, é muita... Ela sempre foi assim, essa pessoa felizona, tal. E aí, ela sempre foi essa pessoa muito feliz. E aí, agora ela voltou, né? Ser aquela pessoa, você olha assim, você esquece que aconteceu tudo isso. Quanto tempo ela ficou, começou a declinar e depois subiu? Deixa eu ver, acho que... Nossa, eu acho que a última foto que ela postou que venceu o câncer foi de 2020. Então já faz 3 anos, né? 3 anos que ela tá assim, o que faziam... O ano inteiro que ela tava nessa luta de não saber o que era e amputou a perna em 2020. Aí depois disso... Só pra cima. Só tranquilo. Maria, você olha assim, porque eles são muito novos, né? Você fala muito família, assim. Você fica desacreditado com a Manuela. Eu falo até que ela é uma bênção, assim, porque ela é super inteligente. E eu acho que ela também pegou um pouco dessa responsabilidade. Porque às vezes a mãe dela precisava de alguma coisa, a gente fez vaquinha e a gente conseguiu a prótese dela. Aí a minha irmã usa prótese e tal, aí às vezes ela fala, filha, pega ele pra mamãe e tal. E às vezes ela caía, a Manu via toda aquela situação e se sentia culpada. Ai, tem que ajudar minha mamãe, não sei o quê. Então ela também ela já bem assim evoluída por conta de tudo isso. Acho que tem esse ponto também. Ela aprendeu, né? Que é pra cima da solução e não ficar lamuriando Exatamente. as questões, né? Exatamente. Então você começou a vida a milhão, vamos dizer assim, Foi, sempre, a vida toda. Mas eu acho que é muito família, assim. E essa tua irmã também, né? Eu tô vendo, são caminhos diferentes. Diferentes, mas a força é a mesma, né? Todo mundo, ninguém acredita. A gente até o ponto do meu pai, ele não sabe ler, mas ele é motorista particular.
Ou seja, ele hoje em dia tem o Waze que você fala lá e consegue, mas ele conhece São Paulo inteiro. Então a patroa dele fala, vamos tal lugar. Aí ele vai, roda São Paulo. Se falar pra ele vir pra cá, ele consegue muito. Tem muita gente que conhece, em Uber, em taxista, muito mais. Você acha que isso é legal? Eu vou mudar de ótica. Sim. Que você que está na superatividade, você fez faculdade, se formou. Sim. Você, apesar de jovem, você tem bastante estrada, como a gente falou. O que você me diz da mente humana hoje, com essa dependência da tecnologia? Como que está afetando as relações? Você que estava na faculdade há um tempo, sabe? Quando você está no meio, na academia, na rua, no mercado de trabalho. Como é que você vê essa falta, talvez, de agilidade mental, de você... É porque tudo tá mais fácil por um lado. É igual o ponto, ó. Eu sou nutricionista. Eu me formei, só que aí tem a blogueira lá da internet. Aí dali ela vai, posta alguma coisa ali. E a influencer, né? Que realmente é a influencer. Porque às vezes você fala assim, eu vi uma blogueira postou tal coisa. É isso mesmo? Só que ela tem mais influência do que a própria nutricionista que estudou ali. Então também acho que a internet meio que... deturpa. Ou corrompe. Um pouquinho. Porque isso acontece, por exemplo, pajé. Eu trabalho com medicina indígena. Então tem um pajé que estudou décadas, com 80, 70 anos, o cara é um pajé, sim, sabe? E aí vem o Tchaná, o Tchaná é o nome de um pássaro na floresta que canta, ele imita todos os pássaros, ele canta qualquer coisa, qualquer som, assim. Por isso é Tchaná, que são esses chais, os novos, com violão, que tocam e cantam nas cerimônias e tal, e inclusive servem a ayahuasca. Em que nós, brancos, muitos, eu não, mas tem muita gente que não conhece, até por ignorância, outros sabem, mas fazem, que é chamar um menino de 18 anos de pajé. Caramba! E o ego dele infla, né? E exato, tudo mais. É o ponto do ego. E aí, ele tira proveito disso, entendeu? Entendi. É mais ou menos o que você está falando. Exatamente. Só que com alta tecnologia. Uhum. E o que acontece? Tá ali te ensinando, né? Porque viveu aquilo. Então sabe exatamente como é. E na internet já é totalmente diferente. Você escuta, você vê, você pega e vai jogando, monta. Aí a pessoa lê aquilo e acha que é exatamente aquilo ali. Mas às vezes não... E aí? É o que é difícil. Assim, no meu caso, por exemplo, às vezes chega gente falando assim, eu li isso aqui. É assim mesmo? Ela tá com aquela ideia comprada da influencer lá, né? Aí a gente tem que explicar. Às vezes fica meio assim, mas quando a gente senta ali e conversa direitinho, coloca os pontos, aí a pessoa consegue entender. Mas hoje em dia é bem difícil. Então vamos voltar um pouquinho. A gente já embalou nessa daí, mas eu quero voltar um pouquinho. Você, onde bateu essa história? Você que é uma mulher muito... ativa, né? Você sempre trabalhando, estudando, não sei o quê. Aonde que bateu a nutrição? Por que nutrição? É um ponto. Igual, pra você ver o ser humano, né? Quando eu tava na escola, eu sou pequenininha. Eu tenho 26 anos, tenho 48 de altura. E aí, eu não passo muita credibilidade pra quem olha assim e fala, caramba, muito novinha, não sei, é o ponto da autoridade também entra aí. Aí... Aí eu comecei com a minha alimentação, academia, né, 15 anos, eu era muito pequenininha, então eu queria ficar grandona, corpo de mulher, tudo. E aí eu, acho que na escola... Pra ter autoridade, quer dizer, pra sim, incluir-se no... Isso, exatamente, exatamente. E quando eu nasci, eu já tive muito problema com o crescimento e tal, então eu tinha aquele ponto na minha cabeça também. Tinha uns 6 anos de atraso, né? Então eu era muito menorzinha, pequenininha e tal. A tua irmã também A minha irmã é mais alta que eu. É normal. Ela parece uma índia. A Nanda, te brincando. A minha irmã deixa eu ver. Não sei se ela tem uns 65, mas... Sim, a estatura é normal. Normal. E ela é mais magrinha, morena, meio índia, assim, bem índia, minha irmã. Interessante. Totalmente diferente. É que a minha família é nordestina, então todo mundo bem baixinho. Então, aí nesse ponto, eu tinha o quê? Uns 15 anos, eu acho, na escola. Aí tinha uma época que todo mundo comia batata doce, ovo, pegava na internet, era dieta de academia e tal. Aí eu comecei. Aí o que acontece? Eu fazia curso, aí eu fui pesquisar a faculdade. Com 17 anos, já tava naquele lado, preciso começar a faculdade pra terminar rápido.
Na época, eu queria odonto, porque meu avô foi dentista lá na roça, então ele era o único dentista tal, e eu achava super legal. Então, quando eu me inscrevi lá na faculdade, tinha as duas opções, odonto ou nutrição, porque eu já gostava, eu sempre me alimentei muito bem. E lá em casa era sempre assim, minha mãe deixava tudo prontinho, mas não tinha besteira, não tinha salgadinho, não tinha essas coisas em casa. Então é igual antigamente, o pessoal antigamente era mais magrinho, porque comia fruta, não tinha industrializado, você ia e pegava por prazer. Né? Exatamente. E aí minha vida sempre foi essa. E aí, aí eu entrei na faculdade, aí no dia que eu fiz a prova, eu ganhei um descontinho, e aí eu decidi que eu ia fazer nutrição, porque o odonto era mais caro. Aí tinha esse ponto também. Tá. Falei assim, mas eu te ajudo. Só que aí o ponto também, mãe, você já trabalha tanto, usa seu dinheiro com outras coisas, eu me viro aqui. Aí eu comecei nutrição e eu acho que foi, assim, a melhor coisa que eu fiz. Porque a área da saúde, acho que tem tudo a ver comigo. Gosto muito de ajudar as pessoas. Então, é igual mãe com filho, às vezes eu tiro de mim pra dar pros outros. Tá. E às vezes, eu já passei por muita coisa, assim, porque às vezes era muito mais os outros do que eu mesma. Então agora eu já tô aprendendo a lidar. Você me ajudou muito em muita coisa. Então agora eu tô aprendendo a lidar. Então, e é o ponto também eu entrei na nutrição, mas também fiquei intercalando. Ficava no administrativo, ia pra outra área, porque às vezes a gente, no meu caso ali, eu achava que não era o suficiente. Tipo, sabe o medo, a responsabilidade? O medo da responsabilidade? Isso, de cuidar da outra pessoa. Por exemplo, eu tô lidando com a pessoa aqui. Tudo me puxou pra ficar ali na nutrição. Quando eu fazia estágio na faculdade, eu fui direto pra clínica da faculdade. Tem opção de restaurante, de clínica, de hospital. E aí acabei indo pra clínica da faculdade. Aí fui pra clínica da faculdade, no outro estágio, clínica da faculdade de novo. E depois eu fui pra uma ONG, que aí eu cuidei de idoso, criança, com alimentação. Então foi muito pra esse lado, assim, né? E aí eu comecei a atender na academia. Aí, aquele medo, né, de atender, aquilo, tipo, será que eu tô fazendo certo? Tenho medo de prejudicar outra pessoa, porque é uma vida. Então, a gente sabe que a gente sabe daquilo, mas tem aquele receio. Que tá lá dentro. Tipo, será que... Então, eu tinha esse ponto de cuidar da pessoa, o medo de acontecer alguma coisa as minhas mãos ali, né? Então, eu tinha esse medo. Então, eu fiquei um pouquinho assim, eu tava atendendo super bem. Inclusive, quando eu fazia meu atendimento, eu demorava 1h30 pra atender, quase 2. Falavam assim pra mim, você tá demorando muito, não sei o quê. E aí eu comecei a saber lidar ali direitinho. Quando a gente vai batendo papo, porque a pessoa também quer muita atenção ali na hora do atendimento, né? Então ela vai e fala, e a gente acaba descobrindo o porquê da alimentação errada, ou, quando era pequena comia assim e tal. Então a gente consegue ir ajustando isso. Aí eu acho que foi assim, entrei na nutrição e aí tudo me levava pra voltar pra lá. Aí eu parei, eu queria uma coisa mais segura, né? E aí fui pro escritório. Aí fiquei no escritório, mas como eu já tinha aberto loja, já tinha feito outras coisas, eu falei, não sei se isso aqui é pra mim. Fica presa ali. Presa. Só que te dá uma segurança, né? A segurança. Aí é que tá o... Aí é o que? Você ganha VR, você ganha todo mês, 13º. E quando você trabalha pra você mesma, você tem que se virar. Aí tem dias que não tem cliente, tem dias que tem. Então você fica com aquele receio. E o medo também. Acho que o medo pega muita gente. Pegou. O medo de quê? O medo de não dar conta. Acho que... Eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que é algum trauma também de infância. Mas de... Sabe aquele ponto de... Por exemplo, vou estudar isso aqui, mas vou estudar isso aqui também. Porque eu quero saber de tudo para poder passar muita informação para você. Então, aí você fica focado naquele tudo e naquilo que você é bom, você vai deixando meio que de lado. E aí você vai ver, preciso aprender isso para poder atender bem. E aí você sabe quando você precisa ser validada? Igual você é assim, seu trabalho é bom, tal. Pra você ver que, tipo, realmente, meu trabalho é bom. Então, às vezes, a gente fica duvidando da gente, daquilo. Então, acho que nesse ponto. Tem alguma coisa muito embutida, muito eu acho que escondida. Porque, assim, se você olhar por um lado, eu já atendi muita gente ao ponto que a gente fala. Tipo assim, o que a Paloma faz? Eu vendo transformação. Então, o que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Aí, entra no ponto de que... Desculpa te incomodar, te interromper.
Transformação. Que tipo de transformação? Elucida melhor essa transformação. Transformação. Por exemplo, você te atendi. Te atendi. Por que eu te atendi? Você chegou, fez os exames, falou que tá com o diabetes alta. Preocupação, a preocupação da diabetes. Isso, no seu caso. Constou no exame. Exatamente. Que eu posso te ajudar? E tem algum ponto que a gente tava ali batendo papo, eu te falei, você falou, caramba, eu não sabia disso, tal. Então, acho que de alguma forma eu consigo influenciar e eu acho que eu ajudo a transformar a vida da pessoa. Igual. Já atendi, pode falar. Eu, naquela nossa sessão, por exemplo, eu entendi que não era um bicho de 7 cabeças que eu ia... as pessoas acham que que eu ia ser proibido disso, proibido daquilo. E você me passou uma tranquilidade de, eu ainda continuo humano, quer dizer, eu continuo do pudim, que você falou, será que eu posso comer um pudim? Nossa, foi assim, como eu posso te falar? Divisor de águas. Divisor de águas, porque eu sei disso, né, como terapeuta, câncer, aquelas coisas. Cara, que divisor de águas. Sim. E normalmente é para baixo. Por quê? Por causa de crenças e conceitos. E você me curou de um... Porque foi tão rápido o meu contato com você que não chegou a crescer tanto. Mas eu percebi que eu mudei a minha relação com o mundo. Sim. Foi um negócio sério, sabe? E aí eu me ressignifiquei. Você me ajudou, né? Sim. E eu mudei minha relação com o negócio. Tá aí, tem que olhar, tem que cuidar, tem que ter, né? Sim. Preciso... Inclusive, abrindo aqui para todos e ter disciplina, aquela coisa toda nesse sentido. Mas, cara, você mudou minha vida naquela sessão. Fico feliz. Sabe? Sim. Eu não tô nem 50% do tratamento, mas... Mas a minha cabeça ficou leve. Exatamente, porque as pessoas acham que é isso. Falam assim, fazer dieta é difícil. Só que a gente pode concordar que realmente é difícil mudar de hábito, comportamento. Porque cada um tem uma vida diferente, ritmo de vida... Às vezes trabalha de manhã, chega à noite, não consegue. Na rua, rotina. Mas eu acho que o ponto é, por exemplo, por que você não pode comer um pão francês? Então as pessoas olham e falam, o pão é um vilão. Mas não é. Isso depende do quê? De quantidade, do quanto você come, do que você coloca ali. No meio. E isso, tudo muda. Tudo muda. É igual tem gente que chega pra mim e fala assim, olha, não consigo parar de beber Coca-Cola. Eu bebo 2 litros por dia, se eu não tomar, eu fico com dor de cabeça. Eu não vou chegar pra pessoa e vou falar assim, olha, tira a Coca-Cola, porque não tem como fazer isso. Então, a gente vai reduzindo. Tipo assim, se você bebe 2 litros hoje, começa a diminuir pra 1 litro. Aí, na semana, você vem e pega uma de 600. Ou você tenta fazer a troca pela Coca Zero, por exemplo. Então, a gente vai fazendo assim. Eu nunca vou, a não ser que você chegue pra mim e fale, eu quero fazer isso porque eu tenho um objetivo aqui, tem que ser rápido, então a gente vai organizando, vendo o que você precisa, o que dá pra fazer, e se dá pra fazer, porque também é perigoso, tem ponto de a gente faz, eu olho os exames ali, vejo se tá tudo ok, se dá pra gente trabalhar daquela forma e vai assim. Você como nutricionista, você falou uma coisa muito interessante agora, tô falando da Paloma, não sei se todos são assim, Sim. Mas você... esse seu, eu não posso falar procedimento, mas esse seu modo de ver o consulente, Sim. é muito, você olha muito o emocional do Bastante, cara, o mental do cara, ou seja, tem sim a dieta, mas você não precisa cortar nada para chegar lá direto. Coisa pra te falar sobre. Que é o dependente químico. Eu trabalho com muito dependente químico, né? Sim. Que no fim nós somos um organismo biológico químico. Sim. Tem a energia, tem o espírito, tem a mente, tem o coração, né? Que a gente fala das emoções. Mas é o físico, é químico. Então o seu olhar, eu vi você vendo um dependente químico. Sim. Que você não pode cortar aquela química do cara violentamente, que ele vai ter uma... Exatamente. Saca? Aí deu branco agora. Eu sei. Você tá, né? Abstinência. Uma crise de abstinência que, obviamente, em vez de 2 litros de Coca-Cola, ele vai tomar 4. Sim. Por causa da ansiedade, vai disparar um monte de coisa. Exatamente, esse ponto. Exatamente. Isso se ensina na faculdade? Nossa, eu acho que a gente vai aprendendo mesmo. O que acontece? O que aconteceu comigo? Quando eu tava na faculdade, eu passei em uma nutricionista por convênio. E eu era aquela pessoa que era... eu não comia nada de besteira. Era aquele negócio de academia, de comida, alimentação, tudo. E aí eu fui na nutricionista.
Aí eu cheguei lá no nutricionista e expliquei pra ela como que eu queria, o que que eu comia, tal. E aí ela me passou um plano que eu não gostei. Eu olhei assim e falei, caramba, mas eu não como pizza. Ela incluiu pizza aqui. Se eu tivesse falado, pode colocar alguma coisa, mas eu não comia nada disso. Aí eu falei assim... Ela não te conhecia? Praticamente, ela pegou da gaveta aqui e me mandou no Modelo e-mail no dia pronto, seguinte. Então ela ignorou todo o ponto dos meus horários, do que eu gostava de comer. Por isso que eu sempre pergunto o que você come, o que você não come, porque a gente encaixa até na lista de compras. Então fica uma coisa legal de se fazer, que é o que você gosta. É a cenoura, né? Você põe entendeu? Lá, o cara não fica no... Exatamente. Legal. E aí eu falei assim, olha, quando eu me formar eu não quero ser esse tipo de pessoa. Não que o trabalho dela esteja errado. Assim, você vai em uma profissional, você pode gostar dela, mas outra pessoa pode não gostar. Então vai muito de como que é. Então eu olho muito como eu gostaria de ser tratada se eu fosse em tal lugar. Então eu tento... E também tem gente que é muito mais fechada. Então a gente tem que saber lidar com algumas coisas. Por exemplo, tinha gente que chegava ali e falava, tudo bem, o que você quer, qual que é o seu objetivo, o que a gente pode fazer. Então a pessoa não falava. Então tinha um receio. E a gente ia conversando, aí eu conseguia fazer ela... No final ela saía assim, muito obrigada, você é muito simpática, eu gostei muito de você. Então é muito sobre como... Você vai vendo a pessoa também, né? O que você pode falar, às vezes a pessoa quer muito mais que você escute, porque às vezes é algum problema de infância e tal, não sei, a gente vai escutar, é muito psicólogo também, muito. Então a gente vai pegando esses pontos também e vai tentando levar. Pra entender o caminho, para construir um caminho para favorecer. Exatamente, que ajude, tanto ela, me ajude, porque assim, é muito, as pessoas falam, eu preciso que você me ajude, só que aí joga a culpa toda em mim, o problema todo seu. Então você faz a minha dieta e eu tenho que emagrecer. Só que não é assim, ou ganhar peso. Eu tô com você tá comigo, a gente vai se ajudando. Igual você mesmo, você falou assim, eu preciso de alguém que fique ali no meu pé, tal. Então assim, eu tô fazendo a minha parte, eu te mando, se você tiver qualquer dúvida, eu tô ali te ajudando. Esse é um ponto também que muita gente não faz. Às vezes eu tô lá, e aí, tudo bem? Como você tá? Tá fazendo a dieta? O que eu posso mudar alguma coisa? Tá com dificuldade, a gente troca. Então sempre tem o depois também. O acompanhamento depois pra saber. Igual você ficou doente, eu te perguntei, e aí você seguiu, tal, você falou que ficou mal, não conseguiu. Então tem tudo isso. Fui ver o remédio que eu tinha comprado, Sim. que não era legal. Te fez mal. Aí eu troquei e fiquei bem. Exatamente. Ficou bom? Ficou. Então, tá vendo? Começou a funcionar tudo normal. Tudo... Saca? Mas não é nem só isso, né? O consulente, no caso, ter alguém para onde correr. Tem um lugar que foi o que você fez. Falei, tô assim. Não, mas tem outro. Sim. Ok. Mesmo os miligramas. Sim. Que você até achou que a médica exagerou. Exagerou? Foi. Né? Foi. E eu comecei a tomar só 2. Tô funcionando. Tranquilo. Pra quem não tomava, a gente vai descobrindo a raiz do problema, né, também. Então, mas... Do ponto você tava do seu exame que saiu, que eu falei, do fígado. Nossa, que estranho, será que você tá bebendo alguma coisa ou tomando algum remédio? Isso no fígado. No fígado. Algum remédio que deve estar... A médica nem falou do fígado. Sim, foi, eu que te falei. Você que me falou. Foi. E aí eu falei, será que você tá tomando? Aí eu fiquei pensando, depois que a gente... Eu não sei se eu comentei com você, fiquei pensando, gente, será que o Luiz não bebe? Não. Eu acho que eu te perguntei do remédio. Será que tá tomando um remédio que tá afetando ali e tal? Não. E aí a gente descobriu, acho que foi por conta do rapé, talvez? Pode ser o rapé que a medicina da floresta ela tem. Pode ser que pode sim. Ser. Então a gente vai tentando ver o que pode estar acontecendo ali. Investigando. Mas quando você quer, né? Quando o profissional, no caso, quer. Exato. Porque, que nem você falou. Isso em todas. A gente está falando de nutrição, mas em todas as áreas. Sim. O cara pega um papel pronto, te dá e toma isso aí e tchau. Exato. Sabe? Se você tiver uma dor de barriga ou um AVC, tanto faz. Você nunca vai chegar no cara. Exatamente. Nunca vão. Exatamente. No Brasil não tem isso. Que é uma banalização, como você falou, do youtuber, influencer. Isso, exatamente. O cara tem uma rede forte, a menina fala um negócio cara... E ela tem, né? Tem... Nossa, você acredita. Porque as tem pessoas... o poder da palavra, né? Porque às vezes as pessoas... tô tomando um colágeno aqui. Mas ela foi paga para indicar aquilo ali. Às vezes ela tomou um hoje e tá indicando. Só que ela foi paga para aquilo. Então não tem como você... Mas como ela tem bastante seguidores, é influente, todo mundo conhece. Os milhões ela faz. Exatamente.
Tem muita gente com pouco seguidor que faz um trabalho que você fala surreal. Maravilhoso. Surreal. Não, nem tudo é quantidade de seguidor no Instagram. Exatamente. Uhum. Isso, esse negócio do Instagram é muito. Nas redes, né? É muito perigoso porque te dá credibilidade de uma coisa que você não é. E talvez nem viva aquilo. Não, exatamente. Saca? Você, a gente vive aquilo, né? Isso. E uma verdade, errou, caiu, tá doendo, vou no médico, né? Bom, Isso. a gente sentiu agora, meu. O ser humano, né? Ali, É. Agora, a pessoa por dinheiro. Por dinheiro. Você viu? E é tão importante, quer dizer, isso é tão perigoso. E eu vou falar uma coisa legal, não sei se você lembra do Cristiano Ronaldo. Sei. Daquelas entrevistas de futebol, né? Sim. Altos patrocinadores, não sei o que. Ele catou uma garrafa de Coca-Cola, aquelas pequenininhas, fez assim, ó. E pôs do lado e pegou água e fez assim, ó. E tomou. As ações da Coca-Cola caíram não vi imediatamente. isso. Foi uma queda de ações. Como influencia. Como influencia. Exatamente. Só ele não abriu a boca, ele pegou e balançou assim, fez assim e jogou, tirou fora, né, do balcãozinho lá e pegou a água e falou, ó, isso aqui. Ele não falou, né? Ele só pegou e tomou. Exatamente. E se ele tomasse a Coca-Cola? Saca? Tá vendo? Já seria totalmente o contrário. É. Mas isso é muito o que acontece, porque você sabe, eu tenho muito receio de aparecer. Não sei o que eu tô conseguindo falar aqui, o bate-papo. Mas eu lembro que a minha dificuldade, eu não sei se também aconteceu alguma coisa no passado, que eu tenho esse receio de... Eu não gosto de me divulgar, de aparecer, porque eu tenho medo de como as pessoas vão lidar, porque hoje na internet é militância aqui, ali, Nossa. o tempo todo. Antigamente não era assim. Mas hoje é o tempo todo. Você falou tem isso gente aqui que errado. acho que ganha um salário pra ficar procurando e cutucando, mandando mensagem. Exatamente. Pra denegrir e tal. Isso. Aí eu falei, tem esse receio de aparecer, de colocar ali, falar alguma besteira, prejudicar alguém. Tem gente que já não pensa assim. Então, hoje, antes de sair, como a gente já fez a nossa identidade visual, tudo, cartãozinho, vou até deixar aqui depois pra você. Eu fiz um videozinho falando, tal, que eu fiz no Instagram, pro pessoal seguir, mas não postei. Porque eu vou ficar lá olhando pra ver se não teve algum erro. É o medo de errar, né? Igual quando eu comecei falando, se eu errar alguma coisa aqui, você corta. Mas a gente tem esse medo, né? Então, o maior medo da humanidade, do humano, é falar em público. Então, e aí eu tenho essa dificuldade de me expor ali. Mas aí todo mundo fala, nossa, se você for ali, colocar a cara, falar, você vai... Aí a gente vai lembrar que, assim, se eu tivesse feito isso lá atrás, talvez... Depois se arrepende. Mas eu acho que é tudo um processo. Vou tentar aparecer agora. Porque é isso que rola, né? Você aparecer ali e tá. É uma coisa que eu também passo por, Sim. né? Que aí que tá uma coisa interessante que você tá falando. Uhum. O aparecer te dá o quê? Autoridade. Isso. Que é o que a influencer tem e você não tem. Não tem. Só que você tem estudo, e ela não tem Exato. isso, mas tem mais autoridade do que você. Sim, entendeu? Então é muito perigoso, mais... Muito perigoso. E aí, por que não você construir a sua autoridade? Sim, então, no meu caso, às vezes eu postava algumas coisas no meu Instagram pessoal ali, e as pessoas falavam assim, posta mais, eu me inspiro em você. Eu falei, gente, inspirando o quê? Mas aí você vê que um pouquinho que você faz influencia outra pessoa, mesmo não sendo tão grande. Então, eu acho que se você fala assim, tem muita gente que também eu sigo ali e falo, caramba, isso aqui é legal. Então, você vai pegando, assim, você vai aprendendo ali, né? Então, tem esse ponto de pessoas muito grandes, assim, até famosos e tal. Tô ganhando dinheiro pra aquilo, vou falar, não sei se é bom, mas tô ganhando meu dinheiro. Tô nem aí pra você. Exatamente. Acontece muito. Como posso te falar? Você é abduzido por um sistema de comércio, fake ou não, mas você entra num lugar ali que você manipula as pessoas e se dá bem com isso, mas a pessoa em si não está no automático, tá robotizado. Mas as pessoas também, elas querem viver muito em comunidade. Exato. É igual o ponto da religião. Aí, viver aquilo ali, entendeu? Mas eu sigo isso aqui. Então, se você não seguir aquilo ali, as outras pessoas vão te julgar. Então, você fica ali meio que a ovelhinha negra ali, perdida. Então, as pessoas querem fazer parte da comunidade ali pra se sentir, não tô sozinha. Então, isso é muito primitivo, né? Inclusive. Sim. É uma necessidade humana de fazer parte de algum... De fazer parte. Você, quando era jovem,
queria comer, ganhar corpo Sim. para fazer parte. Né? Isso. Você sofreu bullying, falar nisso? Nossa, que difícil. Eu acho que o ponto de ser pequenininha. Por causa da Pequenininha, altura. não sei o que. E eu acho que às vezes a credibilidade que eu te falei, por exemplo, eu entrei no escritório uma vez e aí as pessoas falavam muito com a moça que já trabalhava ali. E aí elas falavam assim, você é nova, é estagiária, não sei o quê. Só que eu já tava, tô no administrativo, mas eu sou formada, atendo, tal. Então, para as pessoas começarem a pegar a confiança, assim, e ver que realmente eu sei do que eu tô falando ali, eu já trabalhei muito no escritório, já sabia, foi difícil. Porque você bate o olho ali, é o ponto da autoridade de novo. Bate o olho ali e você fala, acho que ela não sabe não. Mas você já julga, né? Então tem isso também. Eu acho que a vida inteira eu sou um pouquinho mais pra frente. Porque eu não fiz coisas, por exemplo, 20 anos eu ia pra balada ou eu saía da faculdade ou pro barzinho. Eu nunca fiz isso. Você estava sempre Eu tava sempre construindo, trabalhando. construindo. No dia de amanhã, você tinha alguma coisa pra fazer? Exatamente. O pessoal ia pro barzinho, eu ia pra casa. Eu ia estudar, porque no outro dia eu tinha que acordar pra ir trabalhar, pra depois pra academia e depois pra faculdade. E aquele ciclo. Eu não vivi o que algumas pessoas assim, passaram por algumas coisas. Então, é o ponto que eu também, às vezes, não consigo conversar com alguém da minha idade, que aí não bate aquilo. Às vezes, quando a pessoa é mais velha, assim, eu consigo conversar, flui normal, assim. Você, o espírito o espírito velho, né, como a gente fala. Você amadureceu mais rápido eu do acho que que foi. Ou seja, você vai colher mais cedo também. Eu espero que sim. Trabalhe para Sim. isso. Isso não precisa nem falar, porque você já mostrou que trabalha bastante. Bastante. E me fala uma coisa. Quanto tempo faz que você está... que você saiu do trabalho formal e montou a sua empresa de nutrição? Como que chama? Nutrição, no caso? É. Porque é difícil, porque Olha, do trabalho... Segunda vez que você fala essa palavra difícil. Difícil. Desafiante. Vai. Mas sabe por quê? Porque a nutrição, quando eu saí da faculdade, eu já saí atendendo em outros lugares. E me puxou muito, né, pro atendimento. Às vezes eu já tentei em restaurante, não gostei muito ali, não gostei do ambiente, assim. A gente tem que mandar tal. Então eu gostava muito do atendimento. Adorava atender. E aí eu fui pra academia e tal. E quando eu saí da faculdade, deixa eu ver. Eu tava no atendimento ali, só que pra você ver, pra você ter ideia, nunca larguei da nutrição, mesmo abri loja, trabalhei trabalhei em escritório, depois fui pra outro escritório, depois trabalhei em casa, mas eu nunca larguei a nutrição. Eu fazia tudo isso, mas sempre atendendo nas horas vagas. Então, agora que realmente faz o quê? Uns 2 meses que eu saí do escritório realmente... E é a primeira vez que eu realmente montei minha identidade visual e mas quer saber? Vou. Que é o ponto de, alguém precisa me validar. Precisei muito de... E aí eu lembrei que um tempo atrás eu tinha bastante paciente. Então eu tinha o tempo todo, só que eu tava focada totalmente na nutrição. Aí quando eu entrei na empresa, deu uma parada, porque eu não tava totalmente focada ali. Então quando você coloca energia, realmente as coisas vão fluindo. E como eu tava ali entre os dois, aí agora eu falei, eu vou colocar toda a energia no que eu sei, que eu quero, que eu gosto e que vai dar certo. E que eu estudei para aquilo, sem o medo, né? Então, tô aqui agora, metendo as caras assim. E é o que eu sempre fiz isso. Eu não sei o porquê que tem esse, o ponto da concorrência também. Tem muita gente, muita nutricionista, isso aqui faz. Só que o seu trabalho é diferente de cada um. Você é diferente. Então, você olha o outro sim, diferente. Entendeu? É o ponto. Às vezes você pode gostar de mim, a outra pessoa pode não gostar e tudo bem. Tem lugar para todo mundo. Tem, exatamente. Eu mesmo, na minha experiência de trabalho, tem gente que não gosta do jeito que eu falo, por exemplo. Olha só. Porque tem gente que precisa de uma coisa mais objetiva. Sim. É o seguinte, você vai fazer isso, beleza? O cara só quer isso, ele não quer o atendimento mais orgânico, né? Um atendimento mais holístico. Não, ele quer, pra parar de comer isso, então tá bom. Então vamos. E o cara, funciona pro cara. Acontece, né? Mas se você enrola, entre aspas, muito, o cara não... Exatamente. Não gosta, pode até não voltar. Mas acontece. Já aconteceu comigo. Comigo normal, também. normal. É normal.
Né? Isso não quer dizer que você é menos profissional. Exatamente. Sabe? Não ornou a... Aí a gente já vai para a Isso. parte energética, né? Tem isso também. É É diferente. igual às vezes quando a gente vai bater papo, eu tô com uma energia ali, só que quando a gente conversa e eu termino, tipo assim, nossa, você é super feliz. Eu falei, caramba, já tô outra pessoa. Você me animou muito. Já falou, vai mulher, vai fazer essas coisas. Então eu saía toda cheia de energia, já ficava pensando em positivo, coisas, né? muito positiva. Criativo. Isso, eu já cheia de ideia, como que eu vou fazer, aconteceu muito. E você falou um negócio interessante, caiu uma ficha aqui agora, que uma grande prova dessa coisa que, aí eu falando de mim aqui, Sim. é meio estranho, mas eu fiz outro dia um podcast, Mano do Céu, e os dois, são dois que entrevistam, que fazem perguntas e tal, que trocam ideia, Sim. e os caras são muito palhaços, brincalhões e tal, e aí de repente num determinado momento do trabalho, um olhou pro outro e falou, meu, hoje aqui tá esquisito, né, tá mó... legal, sério, formal, não é formal, mas Sim. descontraído, mas... Não tá tanta palhaçada, tá mais focado, sério. Eles acharam estranho porque da energia, minha energia que tava... Tá vendo? Sabe? Nossa, eu aprendi muito com vocês sobre Né? de energia. De energia. Qual que é a tua energia atendendo? A minha... você pode dizer melhor Então, que eu. você entendeu? De doação. Sim, você falou isso pra mim. Eu não vejo, às vezes a gente não se enxerga. Aí quando outra pessoa chega e fala, você me falou, eu falei, sério? Eu falei pra você que eu era tímida, tinha dificuldade pra falar. Você falou assim, você tá, coisa da sua cabeça aí, você tá falando horrores. Agora aqui hoje você tá falando horrores. Você entendeu? Então, você, como nutricionista, você já teve um caso assim que realmente a pessoa mudou, salvou a vida da pessoa? Muito. Me conta como que é você atender, a gente meio que já entendeu. Sim. Mas como é que é? E aí? Eu vou te falar de uma criança até, inclusive. Arthur, o nome dele. Ele veio, ele chegou pra mim, ele tem acho que uns 4 irmãos, um é alto, magro, o outro, assim, e 2 gêmeos, que é normal, corpo normal pra idade, acho que tinha 9. E eu acho que hoje ele deve ter uns 11 anos. Mas eu atendi ele uns 2 anos, talvez. Eu tenho até... Depois eu te mostro a foto. Eu não vou conseguir aqui agora. Nem sei se... Depois eu te mostro pra você ver a diferença. Ele chegou lá, a mãe dele falou assim... o pessoal tá zoando ele na escola, que ele tá gordinho e tal. Para você ter ideia, ele andava até assim, sabe? Tímido, encolhidinho. E aí, a gente... Eu não me lembro quanto ele pesava, mas era... Tanto que a gente brincava. Eu tenho 1,48 de altura, eu peso 45 quilos. Ele pesava muito mais do que eu. Muito mais. Eu sei que ele perdeu 13 quilos. Foi 13, assim. Ele era bem gordinho, ele ficou magro. E ele até esticou. Porque não dava tudo assim... É verdade. Tem tudo... Até esticou, até cresceu. E aí, ele mesmo que pediu pra mãe dele e tudo mais. Então, assim, fui vendo a evolução e ele que pedia pra voltar. Então ele mesmo fazia assim, e foi muito legal porque a mãe dele não tirou nada, a gente não tirou nada do alimento, da nada rotina, assim, a gente só foi organizando, faz assim, 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 e comia comida de verdade, nem parecia dieta, a gente sempre brincava, nossa, nem parece dieta. Então a gente fazia sorvete de fruta, então pra criança já inventou lancheirinha toda, tipo assim, tem criança que tem dificuldade de comer beterraba. Aí a gente tenta dar pra ela, então, a beterraba cozida. Se ela não gostar da cozida, dá crua. Ou se não, faz um desenho, que aí a gente vai, né? Acontece muito com introdução alimentar. A gente vai... O que é introdução alimentar? Tem um vídeo, depois eu te mando também, que tem uma criança que a mãe ensinou a comer ali, que a gente deixa... Não fica dependendo. Tipo, tem gente que usa chupetinha. Tá. Sabe, assim... E aí tem uma criança que a mãe deixa lá na mesa, a criança pega, suja, come, ela experimenta de tudo. E aí teve uma vez que a mãe colocou um salgadinho do lado e aqui colocou fruta. Aí a criança foi direto na fruta, porque aqui ela não conhece, porque a mãe nunca deu. Então, se você começa a dar pra criança alguma coisa que não é boa, você apresentou pra ela. Então, ela sempre colocava um salgadinho, uma fruta, um salgadinho, um brócolis. Sempre pegava o que ele já conhecia. Porque a criança vai ver... Igual o ponto do chocolate. Tem uma criança, a criança tá olhando ali e fala, ela quer, mas ela não quer o chocolate, ela tá vendo a embalagem do chocolate. Tanto que se você der a embalagem pra ela tirar o chocolate, ela vai pegar a embalagem. Qual dos dois? Entendeu? Então é muito assim esse ponto. A minha mãe, com a minha sobrinha, falava assim,
Paola, dá um pouquinho de suco pra ela tá com vontade, tá olhando com vontade. Só que como que ela tá com vontade, sendo que ela nunca tomou? Igual dar água pra criança de 2 meses. Não existe isso. Tem tudo no leite da mãe, não precisa. É. Então é muito sobre isso também. Meu, você tá falando interessante isso. Bastante informação de uma É, vez. você tá falando de neuroplastia, Tá vendo? neurológica, informações. Bastante coisa, né? Não, é legal, é legal. Você fala mais devagar. Cara, é um bom ensinamento. É muita coisa. Eu né? nunca tinha pensado no. A gente, que nem o próprio Lucas que está aqui, ele tem uma alimentação, uma disciplina alimentar, ele sabe o que está fazendo, academia, ele tem uma consciência bacana que eu não tenho nem metade. Sim. Agora, você está falando antes. Sim, lá. Saca? Você está falando para um monte de pai. Ô pai, fala aí, pais, olha aí. Sabe, um monte de pai e mãe que É cara, dificuldade. não é nem dificuldade, é ignorância mesmo. É. Eu fui pai, sou avô e ignorante. Eu nunca pensei em fazer esse tipo de coisa com meus filhos. E é bom que você não gasta. Você fala assim, tá mais fácil, é o pacote, você só abre e dá. Só que tem jeito mais fácil ali. Pega o que tem na geladeira e dá pra criança. Se você ficar ali, você gasta até mais com danoninho. Fala, Muito. dieta é caro. É o que as pessoas falam. Mas não é caro. Você não precisa comprar os parcos, você não precisa comprar aquela dieta que é... Não Mirabolante. precisa. Então, se você comprar um arroz, feijão, legumes, pronto. A feira. Antigamente, né? A feira. Sim, você pega a xepa da feira, pega o que tem ali. Já era, você faz uma sopa de legumes, se você gosta de sopa. Adoro. Rapidinho, barato. É abóbora. Então, o que a gente gasta no mercado com criança é com besteira, Danone, bolacha. Porque se você for comparar e fazer um carrinho saudável com aquele... Sim, os dois, Entendeu? Sai junto e vai sair bem mais bate em lá no conta. caixa. Como é que vai ficar? Entendeu? É porque as pessoas dificultam muitas coisas. Isso aqui é mais difícil. É tudo que você dá Mas a vida prioridade mudou, também. mudou. Pensa assim, hoje em dia você viveu isso, pai e mãe trabalhando, aquela Sim. correria toda. Aham. Eu fui criado assim também. Sim. E o meu irmão, ele deixava a comida pronta, arroz e feijão, Sim. e ele fritava o bife, porque era perigoso, porque era menor, Sim. e eu que lavava a louça. Fazia Mas a gente isso. comia arroz e feijão. Não Sim. tinha. Não tinha. Refrigerante era só domingo. Olha só. Almoço, sabe, macarrão, meu pai era italiano, macarrão, lasanha e o refrigerante só domingo. Acontecia muito antigamente. E as barras de chocolate, a gente tinha uma cada um. Sabe aqueles grandão? Sei, eu sei. Laca, lacta, né? Aham. Era um gominho por dia, ou uma. Eu não É o lembro. que a gente pede pra fazer hoje. Só. Aham. E ai de quem pegasse Botar mais. 2 fileirinhas ia tomar. Eu já tomei vários cacetes. por exemplo. Imagina. Por minha causa e por causa dos outros. Criança. Mas era disciplina. Tá Só. vendo? A gente não tinha. Hoje é isso que você falou, tá fácil. Brigadeiro. acesso. Lembra do brigadeiro? Sim. Era só em festa, de É aniversário, de alguém. verdade. Hoje você vai na padaria. Tanto que tinha aquelas balinhas de coco em festa de Isso. aniversário, bolo grandão. Era só em Era festa. totalmente diferente. Então você, nutricionista, você está lutando contra uma coisa, entre aspas, é muita violência, cara. Exatamente. A padaria antes a gente tinha que comprar pão e leite, tomava um café com leite lá e comia um pouco de manteiga. Só. Hoje, cara, você almoça tudo. melhor em padaria do que esses. Exatamente. É verdade, você tem razão. Entendeu? É verdade. Tudo, tinha comida e besteira, né? Sim. Doces e tal. Fora o valor, né? Que era um Nossa, pãozinho, nossa. 5 centavos, você comprava um monte de pão. Vai agora lá com 5. Não, tem nem como. Entendeu? Exatamente. E como que você vê essa mudança, porque é cultural, né? É, O não salgadinho, o celular, a tecnologia, né? O filho fica quieto e dá o celular. Ainda tem Desde. isso. A gente estava falando de neuroplastia. Sim. Desde pequenininho. E como é que você vê isso com os filhos aí obesos, que tá assim, essa palavra é pesada, Sim. mas é obeso. Com 14 anos, os caras estão com Muito. 120, 130 quilos. Exatamente. Como é que você tá vendo isso? Então, tem até um ponto, minha amiga postou esses dias assim, ela tinha falado comigo lá atrás, ela teve um bebê, ela falou assim, eu vou tentar não dar tela pro meu filho, tela de celular. Aí eu falei assim, tudo bem. Aí ela postou esses dias e colocou até com ironia, ela falou assim, não ia dar tela pro meu filho. Foi meio que impossível. Então, às vezes, realmente, a gente não tem mais o tempo que a gente tinha de ficar ali ensinando, mas é muito sobre como a gente fala, né? Também, hoje em dia, tudo, faz ali, tá tudo bem, só quer paz ali pra você. É difícil também, porque às vezes o pai... Apesar de que meu pai e minha mãe trabalhando, a gente tem os traumas de criança, né? Mas
eu acho que vai ficar pior. Eu queria que não fosse, mas acho que vai ficar pior, né? Eu vejo o mundo muito complicado hoje em dia. Porque É difícil. as gerações, homens, tá complicado. Homem e mulher, Sim, né? também tem Tem isso. tudo isso daí Aham. que tem muito a ver com essa formação desse povo todo. Que Sim. são formados por pais que já têm tela, e aí vai, né? Boa, você até falou em uma coisa. Sabe a VTube, do que passou no Big Brother, que ela engravidou, sabe? Ou Não. não? E a Virgínia, que também Meu, tá aparecendo. Isso, Vou dar esse um mundo exemplo. eu não... Vou dar um exemplo. Hoje eu vi uma foto. Aí estavam falando assim, que a VTube, ela não fez plástico, não fez lipo, porque ela tá dando prioridade pra filha. E falaram assim, por que a VTube não consegue emagrecer e seguir o ritmo bom se a Virgínia conseguiu? Aí falaram assim nos comentários da militância. Falaram assim, porque a VTube decidiu cuidar da filha e a Virgínia deixou com babá e ela consegue fazer isso. Então também tem essas duas coisas. Não tem, ela fala assim que mostra a vida da mãe real, que realmente quer cuidar do filho, e a vida da mãe que tem a babá, tem dinheiro para pagar e faz ali. Então é muito difícil realmente comparar. São realidades também, né? Diferente. Que não tem o que fazer. Tem gente que, não quero ter filho porque dá muito trabalho. Eu vou ter que cuidar, vou ter que fazer isso, isso e isso. Eu quero cuidar do meu filho. E tem outras pessoas que, eu posso ter 4 filhos, deixa com a babá. Então, são realidades diferentes que é muito difícil da gente ficar comparando também, né? Não dá, né? Não tem Simplesmente como. Não dá. É igual, você nasceu em classe média, outra alta, e não tem como ficar comparando. Então, a gente faz igual. A minha mãe fez com a gente o que ela pôde. Por exemplo, ela saía de manhã, até hoje, sai de manhã, chega tarde, meu pai também. Então, a gente teve que se virar em casa. As minhas tias ligavam e falavam assim, eu vou chamar a polícia porque as crianças estão em casa. Abandonadas. Só que minhas tias não iam lá. Vou lá ver sua filha pra ver se tá bem. Não, ficava ameaçando minha mãe, tal. Então, é muito fácil julgar o outro do que ir lá e falar, posso te ajudar aqui. Então sempre vai ser assim. De vez em quando, tá. Sempre vai ser assim. Então a gente assumiu uma responsabilidade maior. Entre vocês duas. Pra você ter ideia, a gente não brincava na rua, não saía de casa. Então, o que a gente fazia? Falava assim, vamos arrumar a casa pra minha mãe ficar feliz. Era a nossa brincadeira. Gente, que lindo. Então a casa era nossa, a gente fazia. Brincando de boneca, tipo de casinha. Entendeu? A comida ela já deixava, então a gente ficava ali, em casa o dia inteiro. Então, teve criança que não, já brincava na rua. Teve a infância, assim, né? Então, é muito difícil falar, você tem que fazer assim, sendo que a realidade é outra. Por isso que eu falo que o meu trabalho é muito individualizado. E eu vejo como que tá a sua rotina, como que, se você trabalha, se você tem condições, igual o ponto que as pessoas acham a dieta cara, eu preciso saber com o que você trabalha, se dá pra você comprar o que dá pra comprar. Eu atendi a patroa do meu pai, ganhei bastante dinheiro, então a dieta dela era muito fora do que eu passava. Era o que? Aspargos, tabule, essas coisinhas mais elaboradas. Então, depende muito da pessoa, da condição. Então, poder aquisitivo, exatamente. Cultura até, porque você pega um indiano, pega um... Sim, também, que gosta. Ela é daqui, mas ela gosta de comida árabe, por exemplo. Hummus, então a gente tinha que... E você vai navegando dentro da pessoa, né, da cultura. Exatamente. Dos modos... Igual, já tem de criança, que foi o Arthur, que eu acho que ele tinha 7, não sei quantos anos ele tinha, não sei quanto tá hoje, já tem um tempo. E já tem de uma senhora de 76 anos. E parecia nova, assim, sabe? Super assim, ela articulada, né? Muito, ela é professora, eu lembro dela até hoje. Então, ela super... Você não falava que ela tinha 76 anos. Então, pra você ter ideia, eu já atendi todo tipo Todas de as faixas. Todo tipo de pessoa. Vegetariano, gordinho, magrinho, todos. E esse menino aí, ele tá bem? Faz um tempinho que eu não falo, mas eu acredito que ele deve estar super feliz, porque ele perdeu, ficou mal, até falou. Tanto que a gente soube a hora de parar. Eu falei, a gente conversou, tal, tudo. Pô, isso é interessante, hein? Fala aí sobre isso. Porque o que acontece? A gente, igual, tinha um menino que eu atendi, e ele queria emagrecer. Só que ele já era bem magrinho. E aí, ele tinha 17 anos, então tava com acompanhamento com a mãe dele e ele e tudo mais. E eu já vi que tinha alguma coisa diferente. Falei assim, aí a gente viu que o que eu passei pra ele voltou lá e ele emagreceu muito mais. Eu falei assim, você não pode passar, eu tava com 18,
de MC, não podia passar de... Tava com 18, não podia baixar. Porque já era de nutrição. Já invertia. Exatamente. Aí ele voltou muito baixo. E a mãe dele ficou brava, falou, você tá fazendo isso. Aí eu falei, calma aí, vamos ver. Como no aplicativo que eu passo, eu peço pra tirar foto. E aí eu fui comparar com a mãe dele. Eu falei, olha a foto, porque ela não tava em casa, ele fazia alimentação, fazia comida, colocava, ela deixava pronto e ele que colocava. Então, eu comparei a foto e a quantidade que eu passei pra ele. Ele tava comendo menos do que eu passei pra ele. Ele voltou, então a gente já percebeu que ele tava indo pra um lugar, pra um lado que não era pra ir. Já do problema de anorexia, e fazia os exercícios em casa e tal. Então, a gente foi tentar reverter isso. Aí, depois ele voltou, já ganhou um pouquinho mais de peso e eu parei de atender. Aí a gente eu parei, não sei o que aconteceu. Quando ele voltou querendo ganhar peso. E aí ele queria ficar definidinho, também não queria ganhar muito, ficar mais cheinho, mas queria ficar definido. E aí a gente fez, ele ganhou uns 6 quilos. Então já de músculo. É isso, aí já tava com 18 anos, já a mãe dele não acompanhava, então tudo mudou. Então acontece isso também. A gente sabe a hora que tem que continuar, tem que parar, que tá bom, que não tá. Eu não vou ficar com você, sendo que a gente já alcançou o seu objetivo. A não ser que você queira. Às vezes a mãe do Arthur, por exemplo, que foi esse que perdeu peso, ela aprendeu tudo ali, o que fazer, o que não fazer, então ela ia só seguindo, ia ajustando algumas coisas. Mas tem uma coisa aí que você está falando que me chamou a atenção no seu atendimento, que a pessoa a vida continua, né? Sim. Então a necessidade de uma pessoa de 14 é diferente de 18. Sim, exatamente. E é o mesmo cliente, né? Mesma coisa, exatamente. Só que aí, que você falou, começa a vaidade, começa a sair para... E ficar vendo, rolê, exatamente. Quer ser visto, né? Um monte de coisa aí. Aí a comida, a nutrição. E me fala uma coisa, nessa parte química mesmo, essa parte do alimento, ele influencia no bem-estar, assim, humor, muito. sono? Como é que é essa parte? Porque tem muita gente com insônia, né, hoje em dia. É igual o ponto, você comeu mais do que você costuma comer no dia. Aí você se sente cansado, inchado e tudo mais. Quando você começa com... Eu fiz até um post no Instagram esses dias sobre como... Acho que é... Como eu vejo que os hábitos mudaram, né, no meu plano alimentar. Aí você consegue ver você tá dormindo melhor, você viu que mudou os hábitos. Então, é muito visível, assim. Você acorda melhor, seu ânimo fica disposto. Então, é surreal. Alimentação é tudo, né? Mas que as pessoas usam muito no ponto do prazer. Eu coloquei lá que existia 4 tipos de fome lá. Tem a social, tem Legal. eu coloquei tudo. Então, também tem isso. Tem a fome que você realmente precisa, que você necessita de alimento ali e tal. Tem a fome específica. Então, tem o tipo de fome. Tem a fome que é... social, por exemplo, tem uma festa de aniversário. Então, eu vou comer aqui um pouco fora da curva, porque é uma festa. Sim. Então, tem tudo isso. Tem esses pontos também. E você come fora da curva consciente, Sim. se você tiver com uma consciência legal de dieta e tal. Isso. Então, a reeducação alimentar, ela funciona assim. A gente te ensina... E você segue assim a vida toda. Nos você aniversários e churrascos. Não tem problema de você comer seu pudim. Meu pudim. Vou sair daqui hoje e vou comer um pudim. Você come pudim. E me fala uma coisa da Paloma. A Paloma tá feliz com essa profissão, com esse caminho novo que se abre? Porque assim, a gente fica colocando, e se fosse assim, se comparando. É uma coisa. Então... E aí, se a gente vai colocar... Então, assim, eu gosto muito... Eu sou feliz com a profissão que eu escolhi. Eu gosto muito de ajudar outra pessoa. Se eu fosse fazer outra coisa, talvez escolheria a área da saúde de novo. Talvez eu faria psicologia ou odonto. Né? Que Exato. Te pegou lá atrás. Sim, né? Exatamente. Então... Eu acho que é a minha... Nesse ponto, sabe quando você tenta fugir para um lado, mas tudo te leva pro outro lado? É o que tá acontecendo. Eu tentei fazer outras coisas, e seguir, até loja de roupa eu já abri, mas eu acho que esse ponto do empreendedor de ter uma coisa só minha também é muito minha. Porque é difícil ficar presa. Eu te falei, às vezes eu te mandava mensagem, Luiz, uma ansiedade aqui. Aí eu saía do escritório, ia respirar, porque eu me sentia presa.
E aqui, do jeito que eu tô, eu consigo fazer meus horários, eu consigo atender, eu consigo fazer o que eu quero, assim. E é o meu caminho. Eu acho que é muito o caminho que a gente tem que seguir. Acho que o meu caminho é ajudar as pessoas, então. E livre, né? É, e livre. Eu vejo você, aquele lance ancestral mesmo, né? Seus avós eram Sim. assim, seus tios, todo mundo que veio pra Que cá veio pra tem cá. essa pegada, isso é energético. Eu acho que é isso Vai mesmo. constelar, fazer uma constelação familiar, você vai ver. Verdade. É de vocês, Verdade. dessa tua família, é uma energia que vocês Minha carregam. mãe até falou isso. Ela falou assim, filha, por que você não faz suas coisas aqui? Porque você não é pra trabalhar pros outros. Você sabe disso. Aí você precisa ouvir Pra cair a ficha, né? pra virar chavinha. Pra virar a chave. Eu ouvi de você, eu ouvi de tanta gente. Isso. Então muita gente chegava e, por que você não foca na sua área? Mas aí tem o medo, tem o. Então, e se. Desculpa te interromper, Sim. mas olha, isso tudo Eu tem. acho que eu baixei aqui, você vai brigar comigo. Põe no meio, tá bom? O som aí. Aqui é tudo assim, orgânico, né? Que eu ia te... então. Presta atenção. Tá? É terapia, hein? Terapia. Terapia. Me chega a falar, presta atenção. Não, é só um olhar que me veio aqui. O seu povo todo veio pra cá e venceu na vida, cada um do seu jeito, do seu tamanho, com suas ferramentas. Você acha que eles tiveram medo? Muito. Entendeu? Saíram do Nordeste pra São Sim. Paulo. Sacou? Você tem esse medo porque você catou, ele aprendeu ele aqui, cara. Mas não é teu, não. Não é Todo teu. mundo fala, nossa, você é muito forte, só que eu não enxergo, eu preciso ficar. Não é teu. Você falava isso pra mim. Não é teu isso. Agora eu acabei de ter mais. Você viu? Entendeu? Não é teu. Olha, vai almoçar no restaurante do teu tio lá, anda mais com os caras pra você ver. Vamos pra cima. Isso aí é construção urbana, vamos dizer assim. Porque na roça, cara, você não tem o direito de ter medo, que é cobra, saca? Meu Se primo você não até cortar lenha e comentou. falar, você não Isso, come. você mata uma galinha pra comer, isso, velho, aquilo. Não tem tempo pra essas coisas, não. E eu lembro, porque quando eu vivia isso, né? Eu vivi, porque quando a gente ia visitar meu avô, minha avó, era muito chão batido, assim, roça mesmo. E lá, quando a gente ia dormir, a gente ligava a lamparina. Então, pra você ver, eu falo, antigamente, porque eu vivi muita coisa, assim, sabe? O ponto de... eu já tive que ouvir no meu trabalho, teve um dia que a gente foi fazer alguma coisa lá de incêndio, e eu fui pegar o extintor. E aí eu fui pegar o extintor, só que eu tava de salto e eu sou pequena, então era muito pesado o extintor. E eu fui e voltei. E o cara que tava dando o curso, ele falou assim pra mim, não sei o que, que você é a Patricinha, não sei o que. Aí eu falei, cara, esse cara nem sabe o que eu já passei, eu já lavei banheiro de balada, eu já, sabe, trabalhando, sexo, trabalhando. Todo mundo curtindo e você ali lavando banheiro. E aí então tem coisas assim que você olha e fala, caramba. Então, lá nessa época, a gente ia pra lá, pegava balde pra pegar água do poço. Então, eu vivia aquilo que os meus pais viveram. Sentiu, né? Na Senti mão, no pé. ovo da galinha que pegava ali, subia na árvore. Então, vivia aquilo. Você olha pra mim e você pensa que... Entendeu? Mó Patricinha. Entendeu? A gente julga muito as pessoas. Igual você, quem fala que você tem essa idade. Não fala. Isso porque eu não comecei a fazer a dieta da Paloma. Então, tá vendo? Já vai fazer a divulgação. Entendeu? Então tem tudo isso. E como é que você olha no espelho e fala que você tá... E eu não me enxergo, eu falo que eu tenho distorção de imagem, né? Porque as pessoas falam, eu falo, sério isso? Caramba, eu não percebi. Aí você começa a ser... Isso que é muito importante, né? Porque às vezes a gente olha muito por fora, mas a gente não enxerga por dentro. Por isso que a Ayahuasca me ajudou muito nisso, nesse reconectar. Reconectar com você. Exatamente. Então você olha pra você e você para de olhar pro todo ali. E aí você começa a ser você mesmo e saber que pra que você veio. É uma coisa que eu já ouvi muito. Você veio aqui pro mundo pra quê? Pra esse plano astral? Pra comer chocolatinho? Então você vem aqui pra realmente aprender, pra ser uma pessoa melhor, porque eu acredito em tudo isso. Ser uma pessoa melhor, fazer o que você veio pra fazer mesmo. Que é o bem, né? Então, aprender. Você veio aqui, outras vidas, você tava aqui. Então, acho que você veio aqui pra fazer alguma coisa de importante. Aprender, ajudar as pessoas. E é isso que a gente leva. É isso que, entre aspas, fica aqui, que a gente leva... Exatamente. Esse aprendizado pra próxima, né? Exatamente. Ou não, né? Tem gente que Por isso não que eu volta. acho que eu sou uma alma antiga. Acho que eu vivi tanta coisa. Então, isso que eu queria entrar nessa alma. Tem bezedeira, esse pessoal do Nordeste é muito... Tem na tua família? Eu já fui muito.
Sempre teve, né? Tinha uma vizinha lá que minha mãe levava a gente, porque que acontece? Minha mãe era católica, eu vivi na católica. Pra você ter ideia, Católica da igreja fervorosa, católica. todo Fiz domingo. tudo, isso. Aí o que acontece? Eu vivia muito quarta-feira, grupo de jovens, eu adorava, que tinha música, dança, tudo. E minha mãe falava assim, nossa, Paula, mas você vai virar beata de tanto que você tá indo pra igreja. E eu já fui em evangélica, já fui tudo quanto. Não tenho preconceito, muito ponto do que você falou de dogma religioso. Então eu não tenho esse ponto. Então minha mãe, quando a gente era pequenininha, minha mãe levava a gente pra ela benzer. Aí tinha o óleo, né? O galinho de, não sei se era alecrim, não lembro. Mas fazia tudo isso também. É porque as pessoas são muito o ponto da religião, né? Mas se você entrar um pouquinho ali, se você olhar uma benzedeira, você fala, acho que... É que colocaram um nome. Porque se eu falasse Sim. que é macumbeira, né? Vamos falar desse termo, a pessoa ia levar meio que para um sentido, porque as pessoas têm muito preconceito, né? Tem. Muito. Então, você leva ali pra, né? Mas foi assim. Foi criada... Foi. Então, assim, eu acredito em tudo, assim. Energia, acredito em Deus, acredito em tudo. E você como curandeira, né? Eu vou falar do meu jeito. Sim. Sabe? Porque tem que é tem pajés, Sim. bruxas, não sei o que cura. Porque assim, eu tenho Eu ia te falar isso agora. eu tenho entendimento assim, se eu tô comendo, assim, me alimentando a vida toda errado ou tal, e aí vem um diabetes, por exemplo. Porque eu coloquei alguma coisa para dentro que desequilibrou e desencadeou um mau funcionamento XYZ que pum, certo? Então, quer dizer, eu comi a doença, concorda? Então, você come e cura. Sim. Que é o que você faz. É o remédio. É o remédio. Ao mesmo tempo, sim. é o remédio. É aquele ponto, quando você se alimenta bem hoje, você não precisa ficar gastando com remédio. Gasta com dinheiro hoje alimentação, você não precisa gastar com remédio lá na frente. Então, se você acaba, igual bebida, se você acaba aqui, lá na frente você vai sofrer as consequências. Você paga a conta. Então, tem isso. Esse negócio de curandeira é muito legal, porque eu sempre fui muito... não tinha isso em casa. Mas esse negócio de igual banho de ervas e fazer chá, isso, eu sempre fui... Eu não sei da onde que veio isso. Eu não sei, mas eu sempre fui essa pessoa. Aí acendia um incenso, aí colocava. E esse ponto de cuidar, eu acho que faz todo sentido. Só curar a pessoa faz todo sentido pra mim. Com o alimento, né? E aí você pode fazer uma pós em fitoterapia e vai, né? Eu adorava. Era a aula que eu mais gostava de fitoterapia. Na nutrição tem fitoterapia. E era uma das que eu mais gostava. Falava de chá, de infusão, de planta. Pra você ver que loucura. Você já ouviu falar, você vê como que loucura, você né? Viu? O medicine bag, que é tipo um colar que o índio que você... que você coloca comentou. ervas pra pôr na boca, porque o cara quando tá curando, ele pega uma erva, coloca embaixo da língua por causa de espírito e tal. Você comentou. Eu acredito muito em tudo legal, isso. É muito legal. E tem o poder, né? As moléculas. Sim, tem muito poder. A energia daquilo. O espírito. O espírito, isso. Das ervas, das plantas. Por isso que até a ayahuasca mesmo, se você tem que pegar exatamente o... É o quê? Qual que é? É o cipó e a chacrona, que é a folha. Sim, né? se você fizer de uma forma diferente, já não é ayahuasca. Muda totalmente. O DMT, ele tá na folha, no arbusto. Não é algo colocado. Não, ele tá na folha. Tá presente. E aí o cipó é o inibidor do IMAL. Então, junto os dois, ferve. Um inibe essa enzima, que é a MAL, né? Tá. Para que o DMT da chacrona vai para o seu sistema nervoso e aí você expande a consciência. Expande a consciência. Porque a gente tem esse inibidor natural, porque nós produzimos o DMT. Sim. Entendeu? Entendi. Então, agora, como é que os caras vão adivinhar isso daí no meio de uma floresta amazônica? Espírito. Espiritual. Fala, e a sua parte espiritual? Você é médium, alguma coisa assim? Descobri recente. Que falam muito... na verdade, eu acho que esse ponto de mediunidade, eu descobri com você, assim. Eu pesquisava tudo, mas quando eu tomei ayahuasca, aquele dia desmaiei, aí qual que é o nome da sua namorada? Esqueci o nome dela. Paulinha. A Paulinha. Ela veio colocou um óleo essencial, eu voltei e tal. Aí ela falou assim, você tem a mediunidade aflorada, você tem que cuidar. E você também falou, então foi aí que eu comecei a pesquisar, descobrir, a olhar. E aí eu vi que realmente... E engraçado que essa parte de mediunidade, eu não sei se é pra todo mundo,
Mas a gente sente, quando a gente não cuida realmente, não procura saber como que é para desenvolver, a gente fica, pelo menos é o meu caso, eu sentia que faltava alguma coisa. Tem uma falta, tipo assim, hoje eu sei que eu não tô sozinha. Eu tenho, depois que eu frequentei o terreiro da minha prima e tal, tudo, eu descobri que tem meus guias, é igual o anjo da guarda. Meu mentor espiritual, meu guia. Eu sei que eu não tô sozinha. Que eu posso pedir e eles estão aqui o tempo todo. Eu também joguei cartas e tal, tudo, e falaram muito que a espiritualidade me acompanha desde da barriga da minha mãe. Então são coisas que a gente vai olhando assim e fala, caramba. E tem coisas que acontecem muito que você não acredita. Eu era o tipo de pessoa... Minha família tem um pouquinho de preconceito e tal. Católicos, né? Católica. Aí minha mãe já foi um pouquinho pra evangélica, assim. Só que o que eu acho? Voltando pra religião aqui. Eu acho que o mal tá em todo lugar. Tá na igreja católica, tá na macumba, no terreiro, no candomblé, né? na umbanda. Tá em todo lugar. Vai depender da onde você quer ficar. Tem lugar que é bom, tem o pastor que é mal, Então tá todo mundo ali querendo se, de alguma forma, mas também existem lugares bons, onde se faz o bem. Então você fica onde você se sente bem, onde você vê que realmente é aquilo que você sente. Eu fico onde a minha energia... Eu adorava fazer. Você fica onde a sua energia fica legal, você Exato. fica confortável. Ou seja, Exato. se você entra num lugar que tá esquisito, você sai. Eu saio. Tá. Onde eu me sinto pressionada, onde eu não me sinto confortável, eu não fico. É aquele ponto que você falou que eu sou uma pessoa livre, eu descobri que sim. Se quiser te amarrar, você... Não consigo. Agora, se eu ver que aquilo ali realmente é o que eu quero, tá me fazendo bem, eu continuo. Agora, se é uma coisa que eu vejo que já tem outro lado, que esse caminho aqui falaram pra mim, eu não esqueci, que a espiritualidade ela é muito bonita. Ela nunca vai te cobrar nada. Então, você faz a sua parte, cada um faz a sua parte, tá tudo certo. Então, quando eu acho que você fala, tá te cobrando aqui, você tem que fazer isso, eu acho que já é uma coisa muito... Acho que existem formas, assim, melhores de falar. Acho que você fala, você tem que ir por esse caminho, porque isso, isso e isso. Não, você tem que ir por aqui, senão vai acontecer alguma coisa. Isso é a mesma leitura, não sei se você vai concordar comigo, que vamos falar do catolicismo. Sim. Se você não fizer, você vai pro inferno. Sim. Exatamente. Saca? É uma coação, inclusive tem outras palavras aqui pra... Saca? Sim, uma exatamente. ameaça, Exatamente. Isso É o que falam essa intolerância religiosa que tem entre os cristãos e a Umbanda, um candomblé. Então, tipo assim, eles... acho que evangélico, pentecostal, não sei... Eles falam muito mais do diabo do que... Exatamente. Eles se lembram que existe diabo e tal. Não, é isso mesmo. Não falam o nome dele ali. Então... É o medo. Eles imprimem o medo Isso. nas pessoas para o rebanho ficar ali. E é o ponto da protegido comunidade. por eles. Isso, exatamente. Aí como as pessoas querem fazer parte Como daquela... que é o crime organizado? Não, a parte da comunidade. Da comunidade. Isso, Entendi. que é... Eu achei Mas também cabia envolvido. bem legal. Tá envolvido também. Muito. Né? Aí eu não falar das igrejas aqui, meu Deus. Não. Ixi. Passa a maquininha de cartão ali, aqui, tudo mais. Complicado. Entendeu? Complicado. Então, realmente, a espiritualidade é muito bonita pra ficar se encaixando. Porque quando você fala, você prega, eu sou católica, mas você sai na rua e faz o mal pra outra pessoa, você não tá pregando Nada. Deus ali, o amor de Deus. Você não tá pregando nada de bom. Então, se tem gente que é do candomblé e tira da boca dele pra dar pra outra pessoa, e a pessoa tá... A beata pisa em cima. Não pisa em cima. E vice-versa também. E vice-versa. Assim, Não também. Exatamente. Então, fica aquela briga, né? Quem... Então, acho que se você é uma pessoa boa, eu vi um vídeo, não sei, eu postei um vídeo no meu status até, do WhatsApp, não sei se você chegou a ver, que ela é espírita, ela é... Chico Xavier era... O que o Chico Xavier psicografava. E essa moça também. Então, ela fez um textinho, falou, né? Muito bonito, falando que ela foi cristã, mas que hoje ela segue a religião, né? Do espiritismo. Mas aí falava muito disso, do ponto de... Se você faz o bem, não importa se você é católico hoje, amanhã vira evangélico...
o que importa é você fazer o bem para outra pessoa. Se você não pregar aquilo que você fala, você não adianta se colocar num dogma religioso ali. Então tem esses pontos. Então isso foi muito bonito que ela falou, que é isso que eu sigo. É isso. Porque eu já passei em tudo. E não bateu nada, né? Entendeu? Tipo, agora, essa parte da mediunidade, só para... pode incorporar, psicografar, pode um monte de coisa. É muito bonita. Entendeu? Eu vou compartilhar um ensinamento aqui. Eu quero que você fale como que foi o seu... a sua conexão com isso. Como é que você lidou com isso? Como é que você está lidando, né? Sim. Mas tem um negócio do médium que ninguém, entre aspas, se liga, que o médium está entre o espiritual e o material que estamos aqui, certo? Ou seja, o médium, ele está ali para o outro, não é para ele. Então ele só está um canal de comunicação ali, sabe? Exato. E o que acontece muito em muitas religiões, inclusive, é o cara achar que eu sou médium, eu sou foda, eu sou... Isso, e o ego. Né? Pega e o cara, eu vejo mais que você, eu psicografo, sabe esse tipo de coisa? Tem aquela... E estraga tudo. Exatamente. É o que usam pra fazer mal também e conseguir tirar dinheiro das pessoas. Das pessoas. Que é o que existe. E tem um outro negócio interessante, que é o cara usar o bem pra fazer o mal. Pra fazer o mal. Exatamente. Usando a mediunidade dele. É o ponto que eu acho que lá vai ser cobrado, né? Sempre cobra. Entendeu? Então, ele tem esse dom. Vou falar que é um dom, né? Tem esse dom e ele usa pra fazer coisa ruim. Lá na frente, eu acredito que ele vai pagar de alguma forma. A conta o que acontece? Falaram pra mim que era uma cobrança espiritual. Então, eu vou entender que foi como se... eu tive um acordo no passado que eu não cumpri, talvez eu tenha que cumprir agora, por exemplo. E aí, quando eu descobri assim, eu fiquei muito assustada, porque é tudo muito novo. O novo dá medo, assusta. Você me ajudou muito nesse processo. Então, você começa a falar assim, nossa, mas eu não quero sentir isso, eu não quero ter isso. Fala que é o Uber das almas, né? Que você tá na rua, você pega alguma coisa de alguém, você vai pra casa, você fica com aquela energia. Não tinha ouvido isso, que ótimo. Uber das almas, velho. Você sai na rua, assim, você pega de qualquer pessoa, entra em casa, fica mal. Aconteceu muito comigo. Continua. E aí, que eu tava falando, do ponto da... Ah, tá. Aí eu fiquei assustada, fiquei com medo e tudo e tal. Eu falei, não quero sentir isso. Só que depois que eu falei que essa moça até ela falou que a espiritualidade era muito bonita e ela não cobrava nada, eu entendi que o que acontece? A gente usa no candomblé, eu não sei se na Umbanda eles falam assim, fala que a entidade é o cavalo, né? O cavalo da... Então, assim, aquele espírito ali usa o seu corpo para ajudar outra pessoa. Então, eu fiquei muito feliz porque eu sei que se eu desenvolver, eu tenho a possibilidade de ajudar outra pessoa, assim como eles me ajudaram. Porque eu fui, passei, tive consulta. Eles falaram, aí que eu até brinquei, né? Eu falei assim, caramba, se eu não escutasse isso aqui, eu acharia porque tem muita gente que também mente, né? Tem toda aquela... Como é que fala? Aquela encenação. E tem lugar que é assim, tem lugar que é sério, tem lugar que não. Então, por isso que muita gente às vezes desacredita. Então, quando eu ouvi, fala assim, aconteceu isso, isso e isso. Aí eu falei, caramba, como que sabe disso, né? Aí eu falei assim, se eu não sentisse aquela energia toda, eu também ia ficar meio, será que isso é verdade? Tem gente que tem muita fé, né? E tem gente que já é meio desconfiada, eu sou um pouco desconfiada de tudo. Então, por isso que eu pesquiso muito pra ver como funciona, como é que é. Eu te perguntei, você me tirou um peso enorme. Então, eu acho que tem esse ponto também. Então, eu fiquei melhor agora porque eu sei que depois que eu senti, eu me senti hoje como se eu não estivesse sozinha. Aquilo que eu sentia que me faltava, eu acho que não falta mais. Eu me sinto agora completa. E eu acho que eu vou ficar muito feliz se eu desenvolver e conseguir ajudar as outras pessoas como eles já me ajudaram. Então, a gente empresta o nosso corpo para eles fazerem o bem para outra pessoa. Pelo menos onde eu tô, é o que eu vejo, é o que eu sinto, é o que eu... E tá tudo certo. E tá tudo certo. Então, se for pro bem, eu tô ali. Por isso que eu te falei que eu acho que a gente vai meio pro caminho de... seu caminho é esse, de ajudar. Então, eu tô indo por esse caminho e eu me sinto muito bem fazendo isso. É o que eu falei, às vezes tiro da minha boca pra dar pra outra pessoa. Então, eu acho que é o meu caminho mesmo, assim. E eu tô feliz agora. Eu acho que
eu ia muito pra igreja, eu acho que era pra tentar buscar isso que me faltava. Só que eu adoro ir pra igreja, ouvir a palavra, tal, tudo, mas eu acho que faltava alguma coisa. Acho que eu saía de lá ainda meio angustiada, tipo, querendo resolver os problemas, tal. E lá, quando a gente vai, a gente escuta da outra pessoa. É muito uma terapia também. Fala, É. você precisa fazer isso, isso, isso. Não precisa pensar nisso, que isso vai. Então, Não ela é, te não é dá. hora, né? Isso, Até tudo no seu tempo. Isso, então é mais. É muito bom. E fora que o passe, né, que eles dão, você sai de lá outra pessoa. Assim, leve, descarrega essa energia ruim e tal. Eu sou para-raio de. né? Então, tem E isso. como é que é esse negócio do despertar da mediunidade, da sua fisicamente? Você sentiu? O que que acontece? Eu sempre senti, a minha mão soa muito, né? E aí eu fui procurando, pesquisando. Eu acho que o ponto de pegar as coisas da outra pessoa é o que eu sentia mais. Eu acho que de pegar as dores da outra pessoa, ou de carregar um problema que às vezes eu pegava, que não era meu, que eu pegava muito da pessoa. E uma coisa que acontece muito, tem gente que eu nunca nem vi, e elas chegavam em mim e desabafavam, assim. Do nada, Desabafava. né? Chegava e descarregava em mim. Então a pessoa saía bem, mas eu saía super mal, saía carregada, assim. Isso tem que... E às vezes eu acho que parecia que ia ajudar e você sai. Então acontecia muito comigo. Só que agora que eu descobri tudo, porque no início eu falei, não quero isso pra mim. Não quero sentir isso, estava muito confuso, tudo que é novo dá medo. E agora eu tô estudando, eu tô lendo, eu tô tentando entender a parte do. Tem gente que tem medo, né? Eu não tenho medo, eu sou muito curiosa. Então tá sendo muito bonito. Tá, agora você se entendeu. Agora lembra, tipo, É. Luiz, tá desesperada. Que é isso? O que tá acontecendo? Mas agora eu tô E tá trabalhando nesse sentido Sim, também, se melhorando, já. estudando, né, nessa questão. E já melhorou tudo. Eu até brinco, quando eu fui, desde a ayahuasca, acho que a minha vida mudou muito. Porque eu comecei a olhar lá pra mim dentro. e parei de olhar o todo, assim. Pra fora, né? Pra fora, Que é o que hoje tá muito... Exatamente. E você se compara o tempo todo Todo e roda. O tempo né? todo. Às vezes a gente dá umas desligadas. Mas agora eu acho que eu tô encontrando a Paloma que sempre foi. Porque eu sempre fui essa pessoa que falava. Só que eu acho que de tanto eu me cortar, assim, eu já comecei a, tipo assim, não vou falar mais, vou ficar quieta, porque eu tô sendo inconveniente. Aí agora eu tô tentando tomar posse de que... Não é tentando, você está tomando. Isso. Você já começou. Exatamente. Então vamos encerrar, Palomita. Vamos, falamos Paloma, demais. você, né? Eu falei demais. Deixa eu falar assim, aqui, pode tomar água enquanto eu falo. Uhum. Nós temos uma tradição onde Paloma, você vai falar suas redes, tal, mas depois você me manda tudo eu vou pôr no canal, mas uma mensagem para a galera, para a Deixa eu humanidade. ver. Sente aí uma frase, sei lá. Eu acho que é muito. Acho que todo mundo já ouviu essa né? É muito. Faça o que você pode com o que você tem e do jeito que você está. Acho que tem que começar daí. O que você tiver, você vai. Porque aí o tempo vai passando, depois você olha pra trás e pensa, putz, deixei de fazer. Então, o que você tem, onde você pode, onde você está. Já passa daí. Comece daí. Meu Instagram é PSR Nutri, com 2 i no final. E acho que é só isso. Só tem os dois. Os dois, profissional e pessoal mesmo. Tá. E é isso. Gratidão, Paloma. Gratidão, Grande honra recebê-la aqui. Falei demais, né? Isso é bom, a gente vem aqui para isso, né? Que bom. Para falar e ouvir. Gratidão, Lucas. Mais um dia de muitos ensinamentos, muitas trocas. Vou futuramente te convidar novamente. Tá bom. Para destrinchar melhor algumas coisas que você falou da nutrição, que maravilhoso, esclareceu bastante coisa. Fico feliz. Gratidão. Muito obrigada. Gratidão a todos. Sigam as redes. Como que é? Verdade. Compartilha com os amigos, com as amigas. Gratidão a todo mundo e até mais. Gratidão.